o precursor da psicologia positiva. Ele fala assim, a punição pode controlar o mau comportamento, é lógico que vai. Fala, se você não parar de fazer isso, eu vou levar você para a diretoria. Às vezes para, mas por si só não ensina o comportamento desejável. Ao invés do aluno estar fazendo aquilo para ele na coordenação, o que é? E aí que é o pior, a segunda parte, que dá vontade de chorar. Nem reduz o desejo de se comportar mal. Muito pelo contrário. Quando você pune a criança, ele entra num ciclo de revolta e revanche. E aí o que a gente faz? A gente usa habilidades e ferramentas. Isso é para tornar a nossa vida mais fácil. Não é que a gente vai trabalhar mais, a gente vai trabalhar de forma inteligente, porque a gente está entendendo o comportamento dos alunos. Então, ao invés de ficar ali tentando empurrar aquele cubo, a gente pode usar um tempo para afiar a nossa faca e fazer uma rodinha. Não é porque a gente, às vezes, não tem uma agilidade, né, como a tartaruguinha aí, não quer dizer que a gente não possa ter a nossa velocidade. É usar as ferramentas na hora certa para o objetivo certo. E isso vem muito da sabedoria agrupada. Esse último aqui, pessoal, exemplo, eu adoro muito, que é do tipo, olha só, o nível de água tá baixo, você precisa beber. Você pode jogar pedra ali para subir o nível da água, só que vai demorar. A pedra é uma ferramenta? É uma ferramenta. Tá tudo certo. Só que é a adequada? Talvez não, porque você vai perder muito tempo, muito esforço e muita energia, né? Se você usar o canudo aí, você facilita muito mais sua vida. Então, é saber o que usar na hora que usar. Eu acredito que os prêmios ajudam e atrapalham. Temos que pensar na maneira de promover esses prêmios. É isso, né? Eu uso prêmios, às vezes, na forma de incentivar por causa da dopamina. Quem nunca quis emagrecer para caber num vestido? Tá errado? Se o vestido for sua meta, tá tudo bem. Agora, é difícil de cada grama que eu emagreço, eu ganho um vestido. Aí tá errado. Você entendeu a lógica? Então a gente, eu não comi brigadeiro, então eu mereço um vestido. Não. Metas é uma coisa, premiação é outra, né? Então a gente tem que entender como funciona o cérebro da criança. Porque senão daqui uma hora você vai estar com o guarda-roupa cheio de vestido e não vai ter emagrecido 1 quilo. Você entendeu a lógica? Então a intenção é essa. Mas como a gente consegue isso, né? A gente muitas vezes... Eu vou ser chata agora, tá? Porque eu sei que eu reclamo, tu reclamas, nós reclamamos, vós reclamais, tu e elas, nós, vós, todo mundo reclama. A gente tem que tirar o não da reclamação pelo ano da transformação. Como tá, a gente já sabe. Ficar falando não vai melhorar. Acredita em mim, né? E aí, a transformação, a gente tem que adquirir as habilidades, as ferramentas e o propósito, né? Então, qual é o lance? Obrigada, minha querida. Lá vai eu fazer uma conotação. A habilidade que a gente tem como líder é o motorista. Adianta o motorista ter um carrão se ele não sabe dirigir? Ai, tem uma Ferrari é maravilhosa. Agora, se você tiver virada para ela pro penhasco, pior, melhor você ter um uninho bem ali, um fusquinha que vai morrendo, porque se tiver uma Ferrari, você vai cair no buraco mais rápido ainda. Então, as habilidades é a nossa de ser motorista. As ferramentas é o nosso carro. A gente também não quer um carro que não ande. A gente tem que atrelar a habilidade mais os métodos e ferramentas. E qual é o propósito? O propósito, o que eu quero para minha sala de aula? Eu quero que saia disso para quê? Porque muitas vezes eu não sei nem o que eu quero, o quanto eles transformem. Porque a transformação vai ser minha, primeiramente, para que eu transforme meus alunos. Então, meu propósito é pista. Não adianta ser uma ótima motorista. Não adianta ter um carro maravilhoso se a pista também é precária. Então, muitas das coisas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter uma visão. Por isso que eu falo, não é carregar a culpa do mundo, mas é saber onde e até quando você pode melhorar e mudar. É justamente isso, é intencional que você vai fazer. Ivone, é justamente isso. Aí, o que a gente tem? Eu falo que são os 3 pilares com o eixo central. É o pilar da pedagogia, eu preciso aprender nova forma de entregar meu conhecimento e aprendizagem. Tem várias habilidades, várias inteligências. Cada criança aprende de uma forma, a gente já sabe disso, mas às vezes a gente faz um planejamento pensando só para um estilo de aprendizagem. Na pedagogia entra muita metodologia ativa, é diversificar o conteúdo.
A neurociência é saber como que funciona o sistema nervoso. Por que o sistema nervoso? Porque ele é o principal para quê? Para foco, atenção e memória. O conhecimento é feito através da memória. Já pensou, eu poderia, se eu não soubesse o que falar aqui, a gente vem aqui para a semana do professor líder e eu passo todos os slides. Eu tenho que saber, eu tenho que fazer reflexão sobre isso. E a psicologia é sobre o sentimento ou comportamento. Porque não adianta se a criança tem um cérebrozinho ótimo, se a sua aula é maravilhosa e se o comportamento dele é péssimo, né? E aí, como que a gente faz para equilibrar tudo isso? É o eixo central que é você, professora. Porque não adianta, eu tive essa experiência, eu tinha uma sala que era touch, a lousa era touch, tinha iPad para cada aluno e os alunos só faltavam sapatear em cima do iPad. Eles nunca tinham usado o iPad porque foi tirado o iPad deles. E uma psicóloga dá aula sobre o comportamento para eles e eles ficavam de costas para a psicóloga. Era essa a turma que eu peguei, né? Entendeu? Uma das, né? Porque depois parece que é imã, né? A gente começa... E assim, a gente se torna imã dos desafios. Mas a habilidade que a gente desenvolve vai funcionando para todos os outros ali. E lembra, pessoal, já tô caminhando pro fim, tá? Eu não gosto de prender vocês mais até 9 horas, porque eu acho injusto depois de um dia cansativo ficar 2 horas ouvindo essa moça aqui falar, né? Por que eu falei que tem que se tornar uma professora abacaxi? Porque eu já fui a professora moranguinho, não moranguinho lá, né? Toda malhada. Que é muito fofinha por fora, só que às vezes azeda. Já fui a professora bananona mesmo, que o pessoal falava com a gente, eu mesmo escorregava na minha própria casca. Eu já fui a uva que eu já deixava todo mundo ser pisava em mim. E às vezes já fui a mora, que eu manchava tudo que eu passava, inclusive os alunos, a mim mesma e a minha família. Eu já fui a professora mexerica, sabe aquela uma que fala, não tem o que falar, aí acaba falando o que não deve, acaba se comprometendo, acaba ficando em mal, lençóis, né? Então tudo isso eu já passei por todos esses momentos, né? Só que o que acontece? Eu percebi que ser uma professora abacaxi era a solução. Por isso que eu coloquei meu zoinho ali. Por quê? Abacaxi tem a casca, tem a polpa e tem a coroa. E são 3 elementos que para mim foram importantíssimos para minha transformação. Por que a casca? Por que a polpa? E por que a coroa? A casca porque é forte e resistente. Eu sou forte e resistente para me defender. Protege das pessoas que ficam sempre tirando uma casquinha. Você já viu alguém beliscando um abacaxi para provar no mercado? Não vem não. Não vem tirar a casquinha de mim não. Né? Não deixa saber como você está por dentro. O que você vai ver, o que eu vou te mostrar. Como eu posso estar acabada por dentro. Se aquela pessoa vai pegar o meu sentimento para usar contra mim, a minha parte de ser humano e ser vulnerável, eu não deixo ela saber como eu estou. Eu tenho rede social, mas eu permito que as pessoas saibam o que eu quero falar e eu quero dizer. Isso é muito da maturidade, né? Ninguém fica encostando. Já viu alguém encostado no abacaxi e sai fora? Em mim não, né? A casca grossa é para resistir às tribulações, porque elas vão aparecer. E é isso. Só que eu vou deixar a minha polpinha ser abalada? Não. A polpa, por mais que a casca seja grossa, a polpa ainda é a minha maior parte. E tem um centro ali. Eu tô centrada. Eu sou docinha, mas eu também sou refrescante, né? E não enjoa, né? Você já viu alguém enjoar? É muito difícil, não é aquelas coisas meladas, né? E tem essência, tem um sabor único. Você já viu quando você coloca o abacaxi em alguns sucos, todo mundo vai perceber que tem abacaxi ali? E é isso. Então, essa metáfora do abacaxi é extremamente importante para mim, porque vira e mexe, faço essa análise para saber o que eu estou me perdendo. E a coroa. A coroa é a autoridade máxima na sala de aula. Não, esse lugar é meu. E a coroa também não deixa que pensamentos ruins fiquem ali pousando. Não vai pousar na minha cabeça que não tem jeito, que eu sou fracassada, que a outra é melhor do que eu. Que a outra é a outra e eu sou eu, né? Quem tem coroa não se compara. Você já viu a Rainha Elizabeth? Alguma vez ela precisou se apresentar para alguém? Viu o prazer sua Rainha Elizabeth? Todo mundo sabia quem ela era. Para com isso. Não inveja a cabeça pelada de ninguém. Se eu tenho minha coroa, por que eu tô vendo a cabeça pelada do outro? Não existe. Então, adorei essa professora abacaxi. Ótima analogia.
E eu faço analogia com as crianças sobre o comportamento deles o tempo todo. E na aula 2 eu vou fazer uma dinâmica que super ajuda para a gente reestruturar a paz na sala de aula. Eu vou fazer dinâmica assim, com água, mexendo, que depois as crianças fazem, elas adoram, sabe? Gostei dessa reflexão. Que bom, Tati, que bom. Porque o cérebro da gente funciona com analogia e reflexão. A gente fala, gente, vocês não podem ter que ser resiliente, vocês têm que ter ciência. Isso todo mundo fala. Gente, ser inteligente não é falar bonito. Ser inteligente é falar de uma forma que as pessoas se conectam e caiam no coraçãozinho delas. É só isso. Cara, Magaval da boca para acabar. Eu só vou passar um resumão aqui, ó. O que é? A transformação da sociedade. Então não adianta querer que seu aluno aperte parafuso, porque ele está na sociedade da informação. A gente precisa pensar em novas formas e maneiras de ensinar. Vocês já fizeram uma super troca aí no chat e tá lindo isso de ver. Os 3 P's do looping, que é a punição, premiação e permissão, né? Pera aí que eu vou falar da comunidade, tá, gente? Pra vocês, antes que vocês saiam aqui correndo. Amo dinâmica. Essa dinâmica deu super bom. Uma professora fez, tadinha, uma professora fez da outra semana do professor líder. As crianças até fizeram aquele videozinho de apaixonado pela professora, assim, depois dessa dinâmica. Foi muito legal. Os 3 loopings, não tô falando pra vocês que vocês estão fazendo errado. Não é isso. Eu só tô falando que a consciência de muitas vezes ficar naquele looping da premiação e a punição não resolvem muito, né? E eu tô falando aqui dos 3 pilares de uma liderança eficaz na sala de aula, que é a metodologia, a pedagogia, né? Metodologia ativa, a neurociência, porque a gente tem que ativar isso na cabecinha dessas crianças, e a gente também tem que entrar no comportamento, e a gente vai ver um pouquinho do comportamento, né? E a teoria da professora Abacaxi. Amor, eu amei vocês aqui, amei. Tem lição de casa e tem comunidade. Gente, presta atenção que depois eu sorteio coisas com a lição de casa. Não pode premiar, viu? Quem falou que pode premiar? Não tá aqui quem falou isso. Não é premiação. É para liberar um pouquinho de dopamina nas senhoras, meu povo. A lição de casa vai estar aí no link, a gente vai mandar também para vocês. A gente não desiste nunca, né? Mulher, professora. Ô, racinha. Acho que quando acabar o mundo, vai ter as baratas e professoras só, né? Que as resilientes do planeta, eu falo isso. A lição de casa, meus amores, eu vou explicar pra vocês, é um PDF. E eu fiquei muito triste, porque dessa dinâmica, quando eu fiz pela primeira vez, tinha uma pessoa que eu coloquei. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Então, o que eu quero? Que vocês pensem aí na casca, né? Tem um vídeo complementar que eu vou passar para vocês também lá na comunidade, tá bom, pessoal? Mas depois eu explico. Deixa eu só passar aqui. A primeira parte da lição de casa é a casca. 3 pessoas que você precisa evitar. Não precisa mandar a pessoa para Tonga da Mironga, não precisa bloquear essa pessoa, precisa somente evitar e não absorver o que essa pessoa fala. Quando eu fiz essa dinâmica para melhorar minha vida, eu coloquei uma pessoa que eu amo muito. Uma pessoa muito querida por mim. E eu me afastei. Coloquei limites, não perdi contato, piriri parará. Comecei a me aproximar novamente. E ontem aconteceu uma situação que eu falei, olha, eu preciso voltar a colocar limites. Então isso é sempre na nossa vida. Tem pessoas que a gente precisa evitar. Evitar ouvir demais, evitar ficar muito tempo perto. Se a pessoa não agrega, não adianta, gente. Não é querer ser egoísta, você querer ser melhor do que o outro. Tem aquela máxima, ou a pessoa soma na sua vida, ou ela tem que dar um jeitinho de sumir. Essa pessoa não pode ficar no centro, não. A polpa. 3 coisas que é sua, que você precisa resgatar. O que é criatividade? Eu era tão brincalhona, eu tinha um senso de humor, eu fazia tanta coisa divertida, parei tudo. Ninguém faz, ninguém vê. O que é seu? É seu, você não faz pelo outro, você faz por você. Obrigada, Carla, primeira vez que eu te vejo aqui. Excelente, Daiane, excelente analogia. E a coroa? 2 pensamentos que eu preciso eliminar. Sabe por quê? Porque não é só sobre ter pensamentos positivos e autoafirmação sobre você mesma. É sobre evitar os pensamentos que mancham. Viu? Uma gotinha, às vezes, pode contaminar muita coisa. Uma gotinha de tinta
contamina a água toda. Então, 2 pensamentos que você precisa eliminar, né? Pode ser relacionado à escola, ou muitas vezes isso, gente, vem de outros lugares. Quando eu entrei na pedagogia, minha mãe trabalhava na escola. Minha mãe gritava com todo mundo. Minha mãe era conhecida como a louca da escola. Literalmente, eu não acho isso bonito. Então, todo mundo me comparava com ela. Ai, você virou professora? Você é filha, não sei o que lá. Você não é louca igual a ela, né? Você não é louca igual a ela. Deu ter tanto medo de ser comparada com a minha mãe, pro jeito dela ser professor, da administração e professora, às vezes ela assumia umas salas, eu deixei todo mundo montar em mim. E eu falava assim, não, gente, limite não é loucura. Começa com L, mas não é, né? E o pensamento que eu preciso manter na minha coroa? O que era? O meu pensamento é que eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente para qualquer obstáculo que eu tenha e para qualquer merecimento que venha. Eu não preciso ser melhor, nadinha do que eu sou para ser boa do que eu tô fazendo. Já tenho tudo, posso aprimorar, né? Como todo mundo o tempo todo. E é isso que eu faço. Mas achar que eu não sou digna, pode parar. E aí, a gente vai postar as atividades na comunidade do Facebook, né? Quem quiser postar também, gente, a atividade, o resuminho, que depois a gente faz o sorteio no final lá.